Acabou o recesso do Judiciário, os ministros do STF voltaram das férias e o ministro Edson Fachin, que é o relator dos processos da Lava Jato lá no STF contra políticos que têm foro privilegiado, salvou a investigação de uma das muitas tentativas de golpe que ela vem sofrendo. Eu sou a colunista Cristina Grêmio, da Gazeta do Povo, e hoje vou falar sobre essas ameaças à Operação Lava Jato. Durante o plantão do recesso judiciário, o presidente do STF, Dias Toffoli, havia determinado que os investigadores das forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro abrissem tudo o que tinham, todos os documentos, todas as provas, todas as informações levantadas ao longo de 6 anos de Operação Lava Jato, para que o Procurador-Geral da República pudesse analisar esses dados. Os procuradores, obviamente, eram contra isso, não querem correr o risco de que qualquer dos documentos vaze e os investigados venham a saber que provas as equipes de investigação têm contra eles. E agora, com a decisão de Edson Fachin, a determinação de Dias Toffoli foi derrubada e o banco de dados original volta para as forças-tarefas de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas essa foi apenas uma pequena vitória numa série de batalhas que os investigadores da Lava Jato ainda precisam vencer. Do STF também partiram outras decisões do presidente do STF mesmo, que estava no plantão judiciário, que prejudicam investigações de corrupção, ou da Lava Jato ou correlatas. Vejam essas duas decisões aqui do Dias Toffoli, também do mês de julho. Primeiro, ele proibiu a Polícia Federal de fazer buscas e apreensão no gabinete, buscas e apreensões, no gabinete do senador José Serra. Depois, ele suspendeu 2 investigações contra o senador, em que é apurado o crime de Caixa 2 pela Justiça Eleitoral. Outras medidas tomadas internamente no Ministério Público Federal prejudicam o andamento das investigações. Uma delas, o Procurador-Geral da República tirou a dedicação exclusiva de alguns procuradores de algumas forças-tarefas, reduzindo a equipe, porque agora eles deixam de trabalhar exclusivamente na Lava Jato, então as equipes da Lava Jato ficam menores e com mais dificuldade de fazer a investigação. Há especulações também que a Procuradoria-Geral da República está querendo desmembrar as forças-tarefas para que elas não tenham mais uma coordenação única e uma equipe unida. Outra medida do Ministério Público Federal que pode enfraquecer as investigações é tirar da Polícia Federal a prerrogativa de fazer acordos de delação premiada. Então isso já vinha acontecendo há 2 anos por decisão do Supremo e agora não mais poderia ser feito pela Polícia Federal, mas apenas pelo Ministério Público Federal. Essas 2 decisões não foram tomadas ainda, mas estão em estudo. São ameaças à Operação Lava Jato. Há tentativas ainda de mudar a forma como são feitos os acordos de leniência, que são aquela espécie de delação premiada das empresas. Hoje, esses acordos de leniência estão a cargo dos procuradores da Lava Jato, os procuradores das forças-tarefas de investigação. E a ideia é que esses acordos passem a ser feitos por 2 órgãos de governo, a Controladoria Geral da União, CGU, e a Advocacia Geral da União, AGU. Para isso estão trabalhando juntos a Procuradoria-Geral da República, o STF e o próprio governo. E os procuradores da Lava Jato, claro, temem deixar informações sigilosas nas mãos de funcionários públicos federais, porque o governo, em tese, poderia ter acesso a essas investigações. E aí é importante lembrar que os procuradores da Lava Jato e até o ex-juiz Sérgio Moro já foram hackeados, tiveram conversas particulares divulgadas, foram acusados de agir contra a lei, o que não ficou configurado. Toda hora tentam enfraquecer os procuradores ou afastá-los do trabalho para atingir a operação como um todo. Outro lembrete importante é que os políticos que têm foro privilegiado e são investigados lá no STF ficam impunes, porque lá
os julgamentos são muito mais lentos. Até hoje só houve uma condenação no STF, enquanto que as forças-tarefas de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo já condenaram mais de 300 pessoas. Vamos pegar o exemplo só do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado em tantos processos da Lava Jato do Rio, que somadas as penas dele já ultrapassam 200 anos de prisão. E aí, em paralelo, a gente não vê o Congresso mover uma palha para aprovar leis que possam combater a corrupção e combater a impunidade. Quer ver um exemplo? Rodrigo Maia não coloca em votação o projeto pelo fim do foro privilegiado, que já foi aprovado no Senado e está parado na Câmara, pronto para votação há mais de 2 anos. Depende dele ir à votação e ele não pauta. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e também Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não botam para votar os projetos que são paralelos, né, tanto no Senado quanto na Câmara, que prevêem a transformação em lei da prisão após condenação em segunda instância. Por que não fazem isso? Não há interesse em combater a corrupção, ao mesmo tempo em que há interesse em enfraquecer as investigações. A sociedade, que somos eu, você que me ouve, as pessoas com quem nós convivemos, os nossos parentes, os nossos amigos, não podemos ficar calados, porque quem cala consente. E se você é a favor do combate à corrupção, da punição dos corruptos, curta, comente e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!